Bom, vamos ver agora a questão número 3 da G1 de 2014.1. Considere uma função contínua. Então, primeira informação importante é que a função é contínua. A função é de R-1 em R, ou seja, o domínio da função é R excluindo 1, né? Isso aqui é o domínio da função. Com as seguintes propriedades: a função é crescente nesses dois intervalos, a função é decrescente nesses dois intervalos e limite da função quando x tende a menos infinito é 1. Bom, essa informação nos diz que nós temos uma assíntota, horizontal em y igual a 1. Então, já podemos, então, traçar lá a nossa assíntota horizontal em y igual a 1. Depois, o limite da função quando x tende a infinito é 0. Portanto, a gente tem outra assíntota horizontal, agora em y igual a 0. Então, essa informação aqui nos diz que nós temos uma assíntota horizontal em y igual a 0. Então, y igual a 0, que é o próprio eixo x, também é uma assíntota horizontal. O limite da função quando x tende a 0 é menos 2. Bom, se a nossa função é contínua e o limite da função quando x tende a 0 é menos 2, isso quer dizer que a imagem do zero é menos 2, né? Porque uma função é contínua se e somente se o limite da função quando x tende a um valor a é igual à imagem do a. Então, se o limite da função quando x tende a 0 é menos 2, é porque a imagem do zero é menos 2. Já podemos marcar esse ponto aqui no gráfico. A imagem do zero é menos 2, então temos esse ponto daqui. Depois, limite da função quando x tende a 1 pela direita, lembrando que esse 1 é a exclusão do domínio da função. O limite da função é menos infinito. Isso quer dizer que nós temos uma assíntota vertical. Temos uma assíntota vertical em x igual a 1. Então, já vamos marcar aqui o x igual a 1. Por ele, então, a gente tem uma assíntota vertical. Lembrando que quando x tende a 1 pela direita é menos infinito, ou seja, pelo lado direito está indo para menos infinito. E o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda é mais infinito. Então, quando x se aproxima do 1 pelo lado esquerdo, a função tende a mais infinito. Isso aqui também é um indicativo de uma assíntota vertical em x igual a 1, né? E a imagem do 2 é 3. Então, vamos marcar esse ponto no gráfico. A imagem do 2 é 3. Então, a gente tem aqui esse pontinho. A imagem do 2 é 3. Bom, agora a gente vai juntar as informações que a gente ainda não utilizou, né? Por exemplo, essas informações quanto ao crescimento. Se a minha função é crescente no intervalo de 0 a 1, o ponto que possui x igual a 0 é esse. E quando x tende a 1 pela esquerda, a função está indo para mais infinito. Então, se ela é crescente nesse intervalo, é porque a gente tem uma coisa, uma função desse tipo, que está se aproximando indefinidamente da assíntota, sem tocá-lo. Depois, entre 1 e 2, a função também é crescente, sendo que quando x tende a 1 pelo lado direito, a função tende a menos infinito, ou seja, ela está vindo daqui de baixo e tem que ir até o ponto 2, 3. Então, aqui ela está crescente.
Quando passa do 2 de 2 a mais infinito, a função é decrescente. Sendo que quando x tende a mais infinito, vamos ver o comportamento da função. Quando x tende a mais infinito, a função tende a zero. Então, aqui ela fica decrescente. Quando x tende a mais infinito, a função tende a zero. Então, a nossa assíntota horizontal no zero. Então, aqui ela está se aproximando do eixo x sem encontrá-lo. E falta ver o que acontece de menos infinito até zero. De menos infinito até zero, a função é decrescente. E quando x tende a menos infinito, a função tende a 1. Então, aqui ó, o comportamento assintótico dela, e aqui ela é sempre decrescente até esse ponto. Bom, então aí a gente tem um esboço do nosso gráfico, né? Aqui ficou um pouquinho borrado. Mas então aqui a gente tem um esboço do nosso gráfico. Aí vamos ao item B. Quanto vale a imagem do zero? Observemos que, como a função é contínua, então a imagem do zero é igual ao limite da função quando x tende a zero. Limite esse que foi dado, porque quando x tende a zero, a função é menos 2. De onde conclui-se que a imagem do zero é menos 2. Informação, inclusive, que nós já tínhamos usado aqui no gráfico, né? Quando a gente colocou aqui esse ponto 0 menos 2. E de forma análoga, quanto vale o limite da função quando x tende a 2? Pelo mesmo motivo. Como a função é contínua, então o limite da função quando x tende a 2 vai ser igual a f de 2, que foi dado. O problema nos disse que f de 2 é 3. Portanto, o limite da função quando x tende a 2 é 3. No item C, a gente quer saber qual o número mínimo de soluções da equação f de x igual a x. Bom, para a gente saber o número mínimo de soluções dessa equação, basta a gente verificar os pontos de interseção dos dois gráficos, né? Do gráfico que representa a função f e do gráfico que representa a reta y igual a x. Bom, o gráfico que representa a função f já está aqui feito, né? A gente já fez no item A. E a reta y igual a x é uma reta que passa pelos pontos 0, 0, pelo ponto 1 e pelo ponto 2, 2. Ou seja, a gente pode traçar aqui a nossa reta passando por esses pontos. E observando dessa forma que a reta y igual a x, aqui representada em rosa, a reta y igual a x, intercepta o gráfico da função f em, no mínimo, 1, 2, 3, 4 pontos. Portanto, o número mínimo de soluções da equação é 4, vide gráfico, item